Hoje a gente vai falar sobre o framework Vultr. Aí o grupo é eu, que é o Pedro Machado, e Gabriel Mendonça. Pode passar. A gente dividiu em 6 tópicos de abordagem, que são introdução, visão geral, linguagens suportadas, métricas, benefícios versus malefício e output. Aí. Introdução. A ferramenta Vultr serve como análise de código-fonte para a linguagem de programação Python. Ela tem como sua principal finalidade ajudar os desenvolvedores a identificar e remover código morto ou não utilizado em seus projetos. O código morto pode surgir devido a diversas maneiras, como refatoração, alteração de requisitos ou simplesmente devido à evolução natural de um código ao longo do tempo. E ao identificar e eliminar códigos não utilizados, o Vultr ajuda a melhorar a manutenibilidade, legibilidade e o desempenho do código Python. Pode passar. Na visão geral, o Vultr é uma ferramenta de linha de comando que opera como um scanner de código Python. Ele analisa o código-fonte em busca de funções, métodos, classes e variáveis que são referenciadas em nenhum lugar dentro do código. A ferramenta é versátil e pode ser usada em projetos de qualquer tamanho, desde pequenos scripts até aplicativos Python. Ela se encaixa em fluxo de trabalho, de desenvolvimento e integração contínua, auxiliando a manter o código limpo e otimizado. Pode parar. Aí. A ferramenta Vultr é especificamente projetada para a linguagem de programação Python. Ela suporta todas as versões relevantes do Python, incluindo Python 2 e Python 3. Portanto, pode ser utilizado para analisar projetos Python independente da versão em que for inscrito. As métricas dessa ferramenta se dão através da identificação de funções, métodos, classes, variáveis e importações que são consideradas como um dead code, bem como a contagem desses trechos de código e a porcentagem da chance de determinados trechos de código serem realmente um código morto. Os benefícios dessa ferramenta são, primeiramente, a identificação de códigos não utilizados e a remoção após a identificação, mas nesse caso a remoção não é feita pela ferramenta, e sim pelo desenvolvedor. E com a identificação e remoção desses trechos de código morto, ocorre também a melhoria da manutenibilidade do código, bem como sua legibilidade. Em alguns casos, essa redução do tamanho do código também pode impactar positivamente em seu desempenho. Agora, um pouco dos pontos negativos que a ferramenta apresenta. Primeiramente, são os falsos positivos, visto que, em algumas situações, o Vultr pode gerar falsos positivos identificando o código como não utilizado, quando na realidade ele está sendo referenciado de uma maneira indireta ou por alguns meios de mecanismos dinâmicos que a ferramenta não é capaz de detectar. Além disso, ele encontra limitações ao analisar um código de Python mais complexo. Em alguns projetos fazem uso extensivo de algumas técnicas mais avançadas, como metaprogramação. O Vultr pode ter algumas dificuldades em analisar corretamente o código, aumentando o número de imprecisão da ferramenta. Agora um pouco sobre o output. Após a execução da ferramenta no código, pode ser tanto no próprio script ou no projeto inteiro, o Vultr vai gerar um relatório que contém a identificação da variável, do método, da função, enfim, que possui um código morto, a porcentagem desse código ser realmente um código morto ou não, e o número de linhas. Agora, um pouco sobre a ferramenta em ação. Pois bem, agora eu vou mostrar um pouco da ferramenta sendo executada. Aqui a gente tem um repositório que foi clonado do GitHub, que é o Defunk, que é um repositório de Python, e eu vou executar o Vultr direto na master dele. A gente tem que usar esse comando aqui, o sort by size, para que ele possa nos entregar no seu output o número de linhas de dead code. Que a gente pode ver como é que funciona o output dele. Primeiramente, ele dá o arquivo, a linha onde foi encontrada o primeiro trecho de dead code, do que se trata, nesse caso aqui é um import, o nome do import, ou pode ser uma função, no caso de uma função, a porcentagem de confiança que ele tem de se tratar de um dead code e o número de linhas. A gente pode olhar aqui no arquivo que gerou esse erro, vai estar lá o import
que não está sendo utilizada, certo? E aqui, para a gente demonstrar um pouquinho melhor a ferramenta, eu vou colocar um trecho de código que tem vários dead codes, exemplos de dead code dentro dele, e vou executar o virtue somente nesse trecho de código para a gente ver o que vai acontecer. Esqueci de salvar. Pois bem, a gente pode ver que as variáveis, ele só dá uma confiança de 60%. Na variável x, por exemplo, ela não está sendo utilizada, mas ele deu 60% de confiança na primeira linha 1. Certo. Aqui a gente pode ver na linha 38 que ele deu uma de 100%, porque foi abaixo de um trecho de continue do Python, ou seja, isso daqui ele garante para a gente que não vai ser executado. Outro de 100% de confiança é após um retorno de uma função, que ele dá todas as linhas abaixo desse retorno não vão ser executadas, então ele faz a contagem do número de linha, nesse caso 2, e informa para a gente que essas duas linhas têm 100% de chance de ser um dead code. E no caso ali de uma função, dessa função aqui, a gente pode ver que ela não vai ser chamada em nenhum lugar, mas a confiança dele está apenas de 60%. E a gente pode ver ali também um trecho que nunca vai ser executado na linha 32, aqui de 60%, mas que ele não conseguiu identificar como sendo 100%. Ele pega primeiramente a função inteira e ele identifica que toda a probabilidade dela ser um dead code é de 60%, e ele ignora esse trecho aqui que tem 100% dentro dessa função de 60%. E basicamente é isso sobre a execução dessa ferramenta.